Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. E o tema de hoje será Mesopotâmia. Então galera, se inscreve em nosso canal, curte os nossos vídeos e fica ligado que nossa videoaula está começando. Então galera, para início de conversa falando sobre a Mesopotâmia, vamos dar aí a localização geográfica desta importante civilização para a história da humanidade. A Mesopotâmia estava localizada na região do Crescente Fértil, onde também nós temos ali o advento da civilização egípcia. O Crescente Fértil, ele é marcado aí pelo nascimento de grandes civilizações chamadas de civilizações hidráulicas. E a própria palavra Mesopotâmia, da etimologia da sua palavra, vai significar terra entre rios. E esses rios, viu turma, são os rios Tigre e o rio Eufrates, os dois principais e mais importantes rios da história da civilização Mesopotâmia. Como vocês podem observar aí no nosso vídeo, nós temos aí a localização exata dos rios Tigre e rio Eufrates. Então galera, após termos visto aí um pouco da localização geográfica da Mesopotâmia e também um pouco aí sobre a etimologia da palavra Mesopotâmia, vamos falar de história e para isso vamos começar falando sobre os sumérios que viveram na Mesopotâmia por volta do ano 5000 a.C. e fundaram as primeiras cidades, como a cidade de Ur, Uruk e Eridu. Galera, essas cidades da Suméria, elas ficaram marcadas por terem sido cidades-estados. E aí surge a pergunta: e o que é uma cidade-estado, Cidade-estado, o que é isso? Resumindo, são cidades que possuem as suas próprias leis. Essas cidades elas estavam organizadas socialmente da seguinte forma: nós tínhamos o rei no topo da pirâmide social, logo abaixo os sacerdotes, depois os camponeses e na base da pirâmide social nós tínhamos os escravos. 4 divindades fundamentais, conhecidas como deuses criadores. Estes deuses eram An, deus do céu, Ki, deus da terra, Enlil, deus do ar e Enk, deus da água. Céu, terra, ar e água eram considerados os 4 componentes mais importantes do universo. Galera, uma curiosidade é que os templos religiosos dos sumérios eram os zigurates. Os zigurates que, dentre outras características, eram imensos. Outra coisa também que foi bem desenvolvida pelos sumérios e que eles têm grande destaque vai ser na invenção da escrita. A escrita cuneiforme, que é desenvolvida pelos sumérios por volta do ano 3000 a.C. É interessante que essa escrita ela era praticada com uma ferramenta em forma de cunha e essa ferramenta ela era utilizada para gravar caracteres em uma pedra feita de argila. Temos aí inclusive um exemplar de como a escrita cuneiforme era produzida pelos antigos sumérios. Os sumérios governaram a Mesopotâmia durante muito tempo, até serem conquistados pelos acádios. Os acádios que viveram 2200 anos antes de Cristo. Os acádios, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia e conquistou as grandes cidades da Suméria e fundaram o Império Acádio. Os acádios tinham Ágade como sua principal cidade e tiveram Sargão I como o importante rei. Os acádios formaram um dos primeiros impérios centralizados do mundo. E isso é importante ser falado, viu turma? Porque o império centralizado dava um poder muito grande para o rei, certo? O Império Acádio, no entanto, teve um curto período de existência. Rebeliões internas, aliadas à pressão exercida pela chegada de outros povos estrangeiros, como os gútios e os elamitas, enfraqueceram esse império. Os acádios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, galera, dando prosseguimento ao estudo dos povos mesopotâmicos, vamos estudar um pouco sobre os amoritas. E, turma, uma curiosidade que é importante sobre a história da Mesopotâmia é que essas civilizações, como os sumérios, os acádios e os amoritas, eles estavam ali em alternância no poder. Como, por exemplo, os sumérios foram dominados pelos acádios e os acádios posteriormente foram dominados pelos amoritas. Os amoritas que
era um povo semita, né, de origem do deserto da Arábia, e se estabeleceram na Mesopotâmia, onde fundaram o famoso primeiro Império Babilônico. Esse Império Babilônico ele foi governado por um dos principais reis da história da Mesopotâmia, que foi Hammurabi. Hammurabi, que inclusive ficou conhecido pelo Código de Hammurabi, que se baseava na chamada Lei de Talião, que tinha como máxima olho por olho, dente por dente, né? Então, se você fazia algo com alguém, lá pelo Código de Hammurabi, pela Lei de Talião, você ia pagar na mesma moeda, né? Temos até alguns códigos e alguns parágrafos aí dessa lei. Os livros didáticos eles trazem justamente neste sentido, no sentido de que um crime cometido ele deveria ser pago na mesma moeda, né, galera? Então, olho por olho, dente por dente, a máxima do Código de Hammurabi. Então, turma, falando aí sobre o Código de Hammurabi, nós temos algumas características importantes. O Código de Leis Escritas, né, o primeiro que se tem notícia da história da humanidade. Segundo este, quem cometesse um delito deveria ter pena igual ou equivalente ao dano que havia proporcionado. Galera, uma coisa é importante ser falado. O Código de Hammurabi, além de criar uma lei, de criar um respeito, estabelecia, de certa forma, um medo na população, e Hammurabi governou a região da Mesopotâmia, ou seja, o primeiro Império Babilônico, com mãos de ferro durante muito tempo. Porém, após a morte de Hammurabi, o primeiro Império Babilônico passou por um processo de enfraquecimento que contou com intrigas políticas e rebeliões populares, e essas intrigas e enfraquecimento político do Império Babilônico acabou gerando a derrota dos babilônicos, e essa derrota vai acontecer justamente para outro povo que vai chegar na Mesopotâmia e vai estabelecer o seu próprio império. E aí, galera, como nós podemos observar, os povos que vão tomar a região do primeiro Império Babilônico vão ser os assírios. Os assírios eram conhecidos pela violência nas táticas de guerra. Os povos assírios habitavam a região norte da Mesopotâmia e eram conhecidos por serem uma sociedade altamente militarizada, né? Os assírios ficaram conhecidos como guerreiros cruéis em batalha, pois utilizavam-se de técnicas de tortura e execução extremamente cruéis. Assim, a partir da formação de um exército profissional, eles iniciaram a conquista da Mesopotâmia. Essa conquista é importante porque os assírios vão transformar ali a região da Mesopotâmia. A religião assíria, viu, galera, era muito parecida com a babilônica e sumeriana. Seus deuses eram antropomórficos. O deus principal, o deus supremo, era Assur. E, galera, uma curiosidade sobre os assírios é que os assírios vão criar a famosa Biblioteca de Nínive, né? Uma das principais bibliotecas aí, mais antigas bibliotecas da história da humanidade. E, turma, mesmo sendo uma sociedade bem militarizada, os assírios acabaram sendo dominados pelos caldeus. Os caldeus que também vão ficar conhecidos como neobabilônicos. Os caldeus ergueram o chamado Segundo Império Babilônico e, desta forma, receberam essa denominação de Novos Babilônicos. Os caldeus que também foram governados por Nabucodonosor, o principal rei da história dos caldeus. Galera, é no período de governo dos caldeus e de Nabucodonosor que nós vamos ter o famoso cativeiro dos hebreus na Babilônia. Esse cativeiro da Babilônia, dos hebreus, é conteúdo da nossa aula sobre os povos hebreus que nós temos aqui em nosso canal. Entre as construções mais conhecidas da Mesopotâmia e atribuídas ao reinado de Nabucodonosor estavam os jardins suspensos da Babilônia. Galera, os jardins suspensos são muito importantes dentro do conhecimento cultural dos caldeus, uma vez que os jardins suspensos eles acabaram se transformando aí em uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós temos aí a figura do Nabucodonosor, principal rei da história dos povos caldeus. Em termos religiosos, os caldeus acreditavam em Marduk, deus adorado por toda a Mesopotâmia. Ele era a principal divindade da religião dos caldeus. Economicamente falando, a principal atividade econômica era a agricultura, muito baseada aí na questão dos rios Tigre e Rio Eufrates. Aí temos uma gravura de como era esse jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Após a morte de Nabucodonosor, o domínio dos caldeus entrou em decadência
e foram conquistados pelos persas, liderados por Ciro II em 539 a.C. Inclusive, Ciro II vai ser o responsável pelo fim do cativeiro dos hebreus na Babilônia. Turma, valeu! Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até mais, até nossa próxima videoaula e um abraço a cada um de vocês.